Pessoal, essa sequência de vídeos que foram apresentados para vocês nos deu a oportunidade de fazer uma reflexão bastante profunda a respeito dos principais processos agudos do periodonto. A gente teve uma série de conhecimentos que foram apresentados para vocês, desde como deve ser realizada uma consulta para atendimento de um paciente que tenha eventualmente algum processo agudo do periodonto, bem, passando por situações de diferenciação do que é uma urgência de uma emergência, e aí nós chegamos na parte fundamental da aula, que era a apresentação, tanto do ponto de vista de diagnóstico quanto de tratamento, e aliado ao prognóstico dos principais processos agudos do periodonto. Nessa sequência, nós trabalhamos com as características da guna, da puna, da gea, além dos abscessos gengival e periodontal e também das pericoronarites. Então, para facilitar o entendimento e para que a gente faça a sedimentação desse conhecimento gerado nessas videoaulas, eu vou compartilhar com vocês no material da aula uma tabela em que vocês vão preencher para que de alguma forma vocês consigam colocar isso de uma maneira mais sintetizada e que fique mais fácil para que vocês de alguma forma criem na cabeça de vocês uma sistematização desses processos agudos e que facilite a vida de vocês no momento em que vocês estiverem em frente a um paciente que eventualmente possa ter essa condição. Então, essa tabela ela pode ser preenchida por vocês e nós poderemos discutir as principais características na nossa atividade síncrona, que acontecerá em breve. Do ponto de vista de apresentação, eu gostaria também de compartilhar com vocês um pouco do que vem se fazendo, um pouco de como a periodontia tem modificado a sua forma de classificar os chamados processos agudos do periodonto. Na ocasião do Europério, que foi realizado no ano de 2018, todos nós, professores, estivemos lá em Amsterdã para ter a oportunidade de assistir ao lançamento dessa nova classificação, e também se classificou de uma forma um pouco diferente os chamados processos agudos do periodonto. Eu trago para vocês aqui, se vocês aproximarem o telefone celular de vocês com a câmera, no QR Code, vocês têm o link para o artigo, para o PDF do artigo, no qual é apresentada a classificação das condições agudas do periodonto. Considerando uma visão mais ampliada da nova classificação das doenças periodontais, no que diz respeito às condições agudas, existe a divisão em duas grandes categorias de doenças periodontais necrosantes. Uma delas em indivíduos com doenças crônicas e que estão severamente comprometidos, e a outra em pacientes com doenças ou condições temporárias e ou moderadamente comprometidos. Também é levada em consideração a idade dos pacientes, né, se são adultos ou crianças, e se tem gengivite ou periodontite. Alguns fatores predisponentes são apontados e a condição clínica é demonstrada na tabela em gengivite necrosante, periodontite necrosante, e volta à pauta uma condição, uma doença que por muito tempo não se falou, que é o noma. O noma é uma condição muito grave, muito severa, à medida que ocorre necrose não só dos tecidos gengivais, né, os tecidos de sustentação dos dentes, as estruturas periodontais, como ocorre necrose na região externa, na região de face. Então é uma condição muito grave que evolui de maneira bastante séria. De uma forma geral, a classificação ela não leva tanto em consideração a terminologia doença, gengivite ulcerativa necrosante aguda e periodontite ulcerativa necrosante aguda por razões de dificuldade de diferenciação entre uma e outra, e passa a incorporar no novo sistema classificatório
apenas o termo doença periodontal ou doenças periodontais necrosantes. Em relação aos abscessos periodontais, eles tiveram a sua classificação ou a sua categorização basicamente levando em consideração a presença ou não de periodontite. Então, nesses casos, seria o equivalente e seria um análogo ao que a gente tem no que foi ministrado para vocês nessas videoaulas, que seriam os abscessos gengivais e os abscessos periodontais. Então, o análogo ao abscesso gengival seria a segunda categoria. E eles colocam ali, apontam alguns fatores, como fatores predisponentes, né? Como a impactação de corpos estranhos, alguns hábitos deletérios, muitos desses fatores que eu, inclusive, discuti com vocês nas apresentações. E levando em consideração a outra categoria, que é o abscesso periodontal em pacientes com uma doença periodontal pré-existente, ela é basicamente aquilo que se falou em relação a ter a periodontite tratada ou a resposta à terapia periodontal de maneira diferente, né? Como, por exemplo, naquele caso, a obliteração da bolsa após o tratamento, após um procedimento de raspagem ou mesmo até após um procedimento cirúrgico. Eles incorporam algumas características relacionadas à medicação, ao uso de alguns medicamentos que poderiam contribuir, então, com essa característica. De uma maneira geral, a nova classificação ela não difere, ela difere em nomenclatura, mas ela leva muitos dos fatores associados que já foram expostos para vocês em aula. Então, portanto, a adoção dessa classificação ela vai acontecer de uma maneira lenta, gradual, especialmente no que diz respeito a questões dos processos agudos do periodonto. Então, pessoal, considerando o que foi discutido nessas videoaulas e o que foi apresentado para vocês, cabe aqui algumas considerações finais. Primeiro, urgências periodontais elas são menos comuns do que as urgências na área de endodontia. Isso vocês vão poder vivenciar quando as atividades clínicas forem retomadas. No entanto, tanto uma condição quanto a outra, elas necessitam de uma abordagem com um acolhimento especial, levando em consideração aquilo que nós já havíamos discutido na primeira apresentação, em relação à consulta, como deve ser a consulta de atendimento de um paciente em uma situação aguda. E isso deve-se, de maneira bastante precisa, se fazer um apropriado diagnóstico e um tratamento que seja o mais eficiente possível para esse paciente. Além disso, o tratamento de urgência ele requer continuidade para tratamento definitivo. Então, existem algumas condições que o tratamento de urgência ele resolve a condição de urgência, mas não a condição que causou essa situação. Então, portanto, em diversos casos, a gente tem que fazer um acompanhamento desses pacientes e levar eles para as consultas de tratamento de maneira eficiente também. Ainda em relação à consulta de atendimento de pacientes que estejam em alguma condição de urgência, é fundamental que o profissional assuma uma postura proativa. E eu imagino que vocês devam ter percebido que essa postura proativa, ela diz respeito a um correto diagnóstico, ela diz respeito a um tratamento eficiente e não única e exclusivamente a prescrição de agentes, que podem ser agentes antissépticos, como é o caso da clorexidina, ou mesmo agentes antibióticos, muitas vezes realizada de maneira desnecessária, como a gente pode discutir nas videoaulas. Então, em se tratando de consultas de atendimento de urgência odontológica, a máxima tossiu, benzetacil, não sabe o que tem, voltarem, ela não serve para um contexto de uma consulta de tratamento odontológico de um paciente de urgência. Consultas de urgência odontológica necessitam de profissionais habilitados e principalmente de profissionais que sejam precisos em relação a diagnóstico e tratamento, além, obviamente, de uma postura de acolhimento apropriada para esses pacientes. Pessoal, com isso eu termino essa sequência de videoaulas.
Eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai poder discutir algumas dessas situações de maneira síncrona nas atividades que estão previstas para acontecerem ao longo do semestre. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Eu peço que vocês comentem nos vídeos, façam observações. Se vocês quiserem já lá nos vídeos, na seção de comentários, postar alguma coisa em termos de perguntas, podem fazer, sem nenhum problema. Eu vou levar essas perguntas para a discussão do grupo maior no dia que estiver agendado. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até breve.